Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você que nos acompanha hoje de manhã na nossa Igreja Batista Riviera. Vamos mais um EBD. Você que acompanhou a Fatinha por 3 semanas, acompanhou o Marco mais 3 semanas, agora sou eu. Vou ter que me segurar também por 3 semanas. Quero que você participe conosco, que você mande seu comentário, que você fale no Facebook, através do Facebook conosco, que a gente possa estar se comunicando, não só eu falando aqui para a igreja vazia, mas que a gente possa estar conversando um pouco, tenta falar comigo, tenta me dar aviso, vou tentar aqui falar com vocês de alguma forma, e se der certo a gente conversa, se não, pelo menos a gente vai estar lendo a Bíblia junto, vamos estar estudando, falando da palavra de Deus, que é o nosso objetivo hoje. Hoje nós vamos tratar a lição 7 da revista. O link já foi posto várias vezes, mas vamos ver se depois a gente coloca de novo aí nessa live, o link nosso. E você vai poder acompanhar a lição 7, que vai estar lá pela página 38. Vou pedir para Pedro, que hoje é ele que está lá no som lá, ajudando a gente. Para que ele coloque o primeiro slide aí, tem uma imagem muito interessante, além da capa da revista, que é o preço do resgate, o título da lição, tem uma imagem aí, pode colocar, Pedro, quero que colocou isso. Olha aí, não sei se você está tentando entender essa imagem, é um avião, o helicóptero, né, do Corpo Bombeiro, e essa foto tem mais ou menos 1 ano e meio, deixa nela, deixa a pessoa olhar, refletir um pouquinho nela. São vários bombeiros. Isso aqui aconteceu durante a rompimento da barragem de Brumadinho. E esse monte de bombeiro está aí para tentar resgatar apenas uma pessoa. Eu não consegui identificar muito bem a pessoa aí, mas ela está aí no meio desse monte de bombeiro. E o título dessa lição de hoje é exatamente isso: o preço do resgate. Eu não sei se você sabe qual foi o preço do resgate das pessoas que sobreviveram a esse desastre. Até hoje não se sabe o preço desse desastre em particular. Mas se você parar para avaliar um pouquinho aí, você vê o tanto de gente que estava envolvida apenas para salvar uma pessoa. E a nossa lição, a ideia de resgate, redenção, são sinônimos, são palavras que são associadas. E a gente pode dizer de uma maneira bem simples que resgate, redenção, significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. O preço que eles pagaram aqui foi muito alto. Vários bombeiros também sofreram, muitos tiveram micose na pele. A grande maioria teve dificuldade mesmo no que estava fazendo, porque não é um negócio comum. Eu lembro de entrevistas da época dizendo que andar nessa lama era quase que nadar no lodo mesmo, e era realmente isso que eles acabavam fazendo ali. E a gente tem que meditar sobre isso na nossa vida espiritual. Porque, assim como eles pagaram um preço muito alto para salvar essas pessoas dessa lama que dizimou centenas de pessoas, nós também fomos pagos com um alto preço. E no contexto bíblico da invasão romana que existia naquela época, essa redenção era também a forma como que os prisioneiros de guerra eram libertados. E o valor que se pagava por essa redenção, que era o ato de pagar para salvar a pessoa, para livrar essa pessoa, era chamado de resgate. Normalmente esse resgate era pago perante a um dos templos pagãos. A pessoa ia num dos templos para que o Deus local fosse testemunha, aquela divindade fosse a testemunha do que estava acontecendo. Os sacerdotes,
intermediavam o pagamento do resgate e a redenção daquele escravo. O preço ia ser pago e a pessoa estava liberta. E é isso que a gente tem que meditar hoje, porque essa é uma das metáforas da obra de Paulo, de quem nós estamos falando ao longo das lições dessa revista, nesse trimestre, que mais chama a atenção sobre a obra salvadora de Cristo na nossa vida. A nossa ideia é justamente entender como que isso acontece. Essa figura de linguagem, de redenção, resgate, ela vem de um termo grego chamado litron, que era utilizado naquela época mesmo, esse termo grego, para resgate de escravos de guerra. Augusto, de onde você tirou isso? A gente vai ler aqui na revista, se você tiver baixado ela, que no grego clássico, e a revista vai estar aí, que é a 14ª Rapsódia de Ilíade, que na verdade é apenas a história de Troia, traduzindo para a nossa língua praticamente. Na 7ª parte da história de Troia, o que acontece é que o termo litron, o termo resgate, pagamento do resgate, foi utilizado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Heitor, herói troiano, lutando contra os gregos, foi morto, e o pagamento, o litron, o resgate foi efetuado para recuperar o corpo dele. Ou seja, na história clássica da mitologia grega, dos livros gregos antigos, que até antes do acontecimento que a gente está estudando biblicamente ter sido, né? Já era utilizada essa palavra com esse sentido. A ideia do dicionário grego mesmo, ele define que é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. O cara estava escravo, então foi pago o litron para que ele pudesse ser resgatado daquela escravidão bárbara. Esse mesmo termo, ele vai ser utilizado em outros lugares na própria Bíblia. Paulo também vai usar apolitrosis, que é um termo que é livramento sobre o pagamento de um preço. E ele mostra esse preço sendo a morte de Jesus. Esse é o preço que está sendo pago. Essa palavra, apolitrosis, ela vai acontecer 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 na literatura do grego clássico. Literatura fora da Bíblia. Alguns teólogos estudiosos, eles acabam se chocando com a ideia que parece que Deus está negociando com o diabo. Mas, gente, isso é uma metáfora. Deus é soberano. Então ele não está negociando com o diabo. Isso não é uma realidade. É uma metáfora para que a gente entenda como é que acontece a nossa redenção, o nosso resgate do pecado. Então, antes que alguém se assuste aí, não tem motivo nenhum para escândalo, para desespero. Realmente é apenas uma metáfora para que a gente entenda como é que a coisa vai funcionar. No slide seguinte, eu quero que você pense comigo, já que eu falei da cultura grega, bota aí. O slide seguinte é o seguinte: o uso desse termo redenção no pensamento bíblico. Dá a entender o que essa imagem mostra aí pra gente. Porque eu não sei se você sabe, eu acabei de falando de grego, mas o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Não sei se você sabe disso, mas é uma informação importante. O povo de Israel todo, durante todo o Antigo Testamento, falava o hebraico e o aramaico. E hoje se encontram achados de aproximadamente 1000 e poucos anos antes de Cristo, assim, fragmentos de texto de
3.500 anos atrás, para ser mais realista conforme a data, de lugares onde se espera, biblicamente falando, né, usando a Bíblia como referência, que ali estava o povo judeu. E esses fragmentos de texto eles acham, às vezes na argila, às vezes no próprio papiro, algum couro, alguma coisa, escrito em hebraico. Essa era a língua que o povo judeu falava. E ainda é hoje o que Israel fala, o hebraico. A mesma língua. E esse Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico. Só que o que acontece? Assim como hoje você tem o português como nossa língua, a língua que eu comunico contigo, quando eu quero falar com outro povo, eu posso falar a língua desse povo, ele falar a minha língua. Ou a gente acaba escolhendo uma língua universal, uma língua em comum a todos. Essa língua hoje a gente fala que é o inglês. Então, se você vai nas Nações Unidas, onde nós temos várias nações, você normalmente vai falar em inglês. Eu lembro de uma situação particular minha em que eu trabalhei numa plataforma com 16 nacionalidades diferentes. A língua oficial dentro da plataforma era o inglês. Todo mundo falava inglês. Tentava, né? Mas a comunicação oficial era documentação em inglês, apesar de estarmos no Brasil. Porque, na verdade, mais de 50% não era brasileiro. Então, a gente nem era a maioria naquela plataforma. E é exatamente isso que vai acontecer um pouco antes do advento de Cristo, um pouco antes do Novo Testamento. Quem tem uma Bíblia mais antiga, igual essa daqui que eu estou em mãos, vai reparar, deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu botei aqui, mas dei mole. Essa aqui não tem, dei mole. Eu achei que tinha. Mas entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, algumas Bíblias mais antigas, eu não tenho nenhuma outra aqui que tenha isso, eu achei que essa tinha, nós temos 4 folhas em branco, que é o que o pessoal chama de período interbíblico. Cronologicamente falando, são 400 anos do último profeta do Antigo Testamento até a chegada de Jesus. Isso é um tempo quase que exato mesmo. E ao longo desses 400 anos, em particular, ocorreu a ascensão e queda do Império Grego. Isso é um fato histórico, que está exatamente nesse vão entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu não sei se você sabe, Alexandre o Grande, com todo o seu trabalho no Império Grego, em 12 anos ele conquistou aproximadamente lá da Índia, até ali perto da Inglaterra, e veio descendo até uma beirada da África. Todo o mundo antigo, como a gente diz antigamente, quando você vê um mapa antigo, é basicamente a Europa, um pedaço da África e a beirada do Oriente, até o começo da Ásia ali. Ele conquistou aquilo tudo em uma década. Morreu. Mas o seu legado para a cultura ainda existe até hoje. A cultura grega domina sobre tudo. E por mais de 10 séculos depois disso, o grego era a língua oficial para o mundo. Quando você queria se comunicar com o mundo, você tinha que falar em grego. E é exatamente isso que acontece. Dentro desse mesmo período, os reinados que se sucedem decidem traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E isso aqui não está na revista, mas é um pouco de história para a gente entender o que acontece. 70 judeus são contratados na famosa e grande biblioteca de Alexandria, construída em homenagem a Alexandre o Grande. E lá eles fazem, durante um bom tempo, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. É a chamada Septuaginta. E é essa Bíblia em grego que era a Bíblia que era lida, que era a Bíblia que era utilizada, era o texto utilizado na igreja cristã primitiva. Quando Jesus veio, ele ia na sinagoga
e na sinagoga se lia em hebraico. Mas quando Paulo rodou o mundo para falar de tudo que estava acontecendo, até para o judeu de fora, ele pregava utilizando a Septuaginta, o texto em grego. E essa tradução existe até hoje, é muito utilizada para muita coisa. Parte das nossas versões em português é retirada exatamente dessa versão. E como o grego naquela época era o inglês hoje, a língua universal, esses pregadores do Novo Testamento escreveram todo o Novo Testamento e toda referência que se fazia ao Antigo era ao Antigo Testamento em grego. Então, quando Paulo fazia uma referência ao Antigo Testamento, ele olhava o texto em grego, até porque ele era poliglota e sabia tudo isso. E a primeira expressão do litron, da palavra redenção, de resgate, não é só no Novo Testamento, isso não é uma ideia de Paulo. Paulo ele sintetizou isso, mas essa ideia não vem dele. Essa ideia começa lá em Êxodo. Começa lá em Êxodo, lá no começo, lá na saída do povo da escravidão. Na saída do Egito, Deus vai dizer que tudo pertence a Ele. Repare também que Êxodo 13, versículo 2, bota o próximo slide, lê comigo aí. Olha o que ele vai dizer nesse texto. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Quando eles saem do Egito, Deus diz que eles pertencem a Ele. É o meu povo. Só que o jumento nessa época, ele era um animal muito necessário pela força física, pelo trabalho que ele ajudava a executar. E você podia, olha só que interessante, Deus já introduzindo esse conceito, você podia resgatar o jumento. O versículo 13 desse mesmo capítulo, coloca aí para a gente ler. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. Olha que interessante. Lá em Êxodo, lá no começo, segundo livro bíblico, Deus já está introduzindo a ideia do resgate, de pagar alguma coisa para ter outra. Você resgatava a cria do jumento pagando com um cordeiro, pelo valor que se tinha. Essa é a primeira ocorrência bíblica, ela vai dar essa ideia de troca de uma coisa, um cordeiro, no resgate no lugar de uma jumenta. E isso vai acontecer direto na Bíblia. Ele vai, Êxodo 21, a gente leu o 13, lá no capítulo 21 vai ter, que ele vai contar a história de, por exemplo, se você tem um boi e o boi chifra alguém e a pessoa morre. Normalmente apedreja o boi. Ah, foi sem querer e tal. Foi sem querer, então você pode pagar o preço e resgatar esse boi. E ele não morrer. Olha que interessante. Se quiser ver, lá está em Êxodo 21, entre várias leis. E esse valor em hebraico, koper, na Septuaginta, é o litron. Lá em Êxodo, já surge aqui a ideia de pagar um preço. A pessoa era culpada, mas ela pagava um preço e se livrava dessa condenação que o boi acabava causando para ela. Êxodo 30 vai ter outra ideia reaparecendo, no sentido de cobrir mesmo, de salvar. É importante a gente ver que isso não é uma ideia que surgiu agora. Isso já acontece. Pagar um resgate, um valor, uma taxa, um imposto, pelo direito, para ter de volta, tudo isso aí já acontece. Essa palavra, tanto no grego
como depois, já na igreja medieval, vem para o latim, uma tradução da Septuaginta para o latim, ela passa a ter uma ideia de um preço pago para comprar um escravo, uma pessoa cativa, e assim você torna ela livre. O próprio desenvolvimento da estrutura dessa palavra, os professores de português, né, a palavra evolui, ela desenvolve, vai levar ela cada vez mais para esse significado. Pagava-se um preço, o resgate pela redenção do cativo. Se você olhar Hebreus, já um dos últimos textos do Novo Testamento, Hebreus 11:35, coloca aí. A galeria da fé, nosso camarada Marquinho gosta muito de sempre citar, e é um texto maravilhoso mesmo. No final ele vai dizer: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Como assim recusaram ser libertados? Na versão revista e atualizada vai estar recusado o livramento. Está estranho, né, o termo? Mas na verdade eles não preferiram receber um pagamento para sair livres. Um pagamento literalmente em dinheiro para serem libertados naquele momento. Eles recusaram esse pagamento financeiro para irem para a rua, porque eles alcançaram para poderem alcançar uma ressurreição superior. Eles acreditavam, eles tinham fé, e é o tema desse capítulo, que se eles morressem por Cristo, eles iam alcançar uma ressurreição superior. Olha que lindo. Eles recusaram, no caso elas, recusaram ser libertadas. Recusaram a ideia de receberem um pagamento, as pessoas receberem, seus escravizadores receberem um pagamento para que elas fossem para a rua. É o termo, exatamente o mesmo termo, litron, sendo utilizado mais uma vez aqui. Isso também está lá em Isaías. O próximo slide vai dizer, Isaías 43, versículo 3, o seguinte: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá, em troca de você. Como assim? Deus deu partes da África, o Egito, Etiópia, a Ciro, como resgate de Judá. E a gente sabe que ele acaba passando por Israel, invade a África, invade a Etiópia, todo o norte da Europa, todo o norte da África, Ciro vai conquistar naquele período, e acaba livrando Israel do cativeiro. Ele passa por Israel. Porque Deus, é interessante isso, Deus dá essas outras nações em resgate por Israel. Então a gente tem, lá no começo do Velho Testamento, no meio do Velho Testamento, no final do Velho Testamento, no começo do Novo Testamento, no final do Novo Testamento, toda essa ideia de resgate, toda a ideia da redenção. E o que diz próximo slide aí? O que diz a teologia? Muita gente pensa que a teologia é algo complicado, e ela não é, tá? É engano. Ela ajuda a gente a entender algumas verdades de Deus. E olha a definição da teologia aí. Redenção. A redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Excelente definição, né? Teologia é boa que ela acaba sintetizando as coisas que a gente vê acontecendo ao longo da história narrada na Bíblia e, às vezes, uma frase. Está meio grande, mas é exatamente isso. Todo esse ato, todo esse livramento é o que a gente chama de redenção. É o que a gente vai chamar de santificação, da vida eterna.
tudo isso. E olha que interessante que... Mas como assim? Paulo vai dizer, todos os evangelhos vão acabar dizendo que longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Por isso que ela tem que ser libertada, porque ela está escrava do pecado. Olha só o que vai dizer no próximo slide, que é o texto de João 8, 34 até 36. Lê comigo aí, acompanha aí. João respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ou seja, a pessoa longe de Deus, ela é escrava do pecado. E onde que ela encontra essa liberdade? O próprio texto vai dizer: se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Essa liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Só pode ser encontrada em Cristo. Ela é libertada e não vai ser escrava de mais ninguém. Gálatas 5, versículo 1, é o próximo slide que vamos ver agora. O 9, o nono slide, vai dizer o seguinte, Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Aconteceu um fenômeno histórico logo após a abolição da escravatura aqui no Brasil. Muitos historiadores acabam comentando isso, vamos ver se a gente lembra agora do segundo grau, quando a gente estudou isso. Que as pessoas, os escravos foram soltos, a grande maioria, e eles não tinham nada. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada. O senhor escravo, o senhor do engenho, dos escravos, botava a pessoa para fora. Você está livre, vai embora. E o indivíduo não sabia o que fazer. O cara nasceu escravo, veio escravo e foi solto. E o que acontecia? Alguns voltavam. Eles se submetiam novamente ao jugo de escravidão, por própria vontade. Gálatas está afirmando, isso não aconteceu só aqui no Brasil nesse período, acontecia também lá. Então Paulo, escrevendo ao povo na Galácia, ele está afirmando isso, que Deus nos chamou para a liberdade, para viver sem o pecado, sem ser escravo do pecado. E ele está te avisando, portanto, permaneça firme, sem voltar para o jugo, para a cangalha, como diz o povo, da escravidão. E aí eu quero contigo entender, então, essa redenção. Bota o próximo slide aí, Pedro. Que a gente já passou o que diz a teologia, era o segundo ponto, o primeiro ponto sobre como que desenvolve, e o terceiro ponto é Cristo o Redentor. Porque eu acho que Cristo Redentor, essa imagem aí, é a figura mais importante quando você se refere a Cristo, ele como nosso Redentor. E a gente tem 4 coisas a aprender. A primeira está aí. Em Cristo nós temos a redenção dos nossos pecados, não sendo nós mais escravos desses pecados. Para pensar nisso. O Novo Testamento ele vai mostrar Cristo como sendo esse Redentor. E através dessa redenção dele, a gente não é mais escravos do pecado. Romanos 3, 23 e 24, coloca aí para a gente ler. Vai dizer que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, é em Cristo que nós temos a redenção dos nossos pecados. Você não vai achar outro meio. Só Cristo é o Redentor. E é muito interessante que, quando você começa a estudar isso, aí eu parei procurando uma imagem para colocar aí no slide. Aí eu botei assim, ó, Cristo Redentor. Aí apareceu o Cristo Redentor.
Um monte de foto, Cristo de braço aberto e tal, não sei o que lá. Só a imagem do Cristo Redentor lá no Rio. Não tinha mais nada. Aí eu fiquei pensando, gente, como que às vezes está deturpado esse conceito. Quando você fala Cristo Redentor, você só pensa no local turístico agora, passear, tirar uma foto legal, de baixo para cima, parecer que tá lá, a estátua está te abraçando. Mas isso é muito mais do que isso. Isso é a redenção, é o pagamento pelos nossos pecados. A gente é justificado gratuitamente. É Ele que paga esse preço. Eu não tenho condição de pagar. Nem se juntasse, como na primeira imagem que eu mostrei lá de Brumadinho, todos aqueles bombeiros a gente conseguiria pagar o necessário por uma vida. Mas Cristo, Ele consegue pagar. Ele é quem paga isso. Essa redenção de nossos pecados é só através dele. O próximo ponto vai afirmar isso. Coloca o próximo slide aí. Que o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi exatamente esse preço pago pela nossa redenção. A nossa redenção só foi conseguida através do sangue de Cristo derramado. Ele nos comprou com o próprio sangue. A moeda que Ele deu foram as gotas do sangue dele. Foi isso necessário para que pudesse ser pago o nosso resgate. O custo não foi de milhares de reais, não foi de milhões de dólares, não foi de bombeiros, foi a vida, o sangue do próprio Cristo. Apocalipse, ainda falando disso, final, último livro bíblico, aí, capítulo 5, versículo 9, coloca pra gente, Pedro. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vou repetir: com seu sangue compraste para Deus. Ele te comprou com sangue divino. Isso é um conceito que é o valor mais caro que se pode pagar para isso. O mais caro que se pode pagar por alguém é com o próprio sangue. Hoje você vê na cultura cinematográfica, quando vai exemplificar qualquer coisa, eles fazem juramento com sangue, tudo sangue. Porque a coisa mais valiosa que se tem é pagar com sangue. E Cristo nos comprou, nos resgatou, pagou a nossa dívida para nos tirarmos da escravidão com o seu próprio sangue. O terceiro tópico, ele vai demonstrar uma coisa que acaba acontecendo com isso. Bota aí o slide, o C aí. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos, nos libertou, né? E nos tornou participantes da sua natureza. Que natureza? A natureza de filho. Voltando um pouquinho para a teologia, tem um autor muito aclamado dentro dos seminários, Dietrich Bonhoeffer, em que ele fala que o ser humano é uma nova espécie. Você associando quando diz que é nova criatura. E ele diz que antes de Cristo, nós somos da espécie de Adão. Espécie, ele quer exemplificar nesse sentido mesmo, de espécie. E depois de Cristo, quando você aceita, quando você é resgatado por Cristo, você muda de espécie. Você não é mais da espécie de Adão. Você é da espécie de Cristo. Você deixa de ser aquela criatura e vira uma nova criatura. Achei muito interessante essa explicação dele, essa comparação. Mas esse resgate que a gente recebe
A Bíblia vai dizer que muda a nossa natureza mesmo. A gente deixa de ser escravo para ser filho. A gente deixa de ser escravo, e a gente leu isso ali em Hebreus porque que fomos pagos e tudo isso. A gente tinha aquela natureza de Adão, a gente passa a ter a natureza de Cristo. E eu tinha pego um versículo que não está na lição. Se você tiver com a revista aí acompanhando, não está. Gálatas 4, versículo 7. Coloca aí pra gente, Pedro, é o 15º slide. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também se tornou herdeiro. Olha que interessante, né? Mudou o status. Muda a gente mesmo, muda a nossa categoria, a gente deixa de ser... É uma nova natureza mesmo. Por isso que às vezes parece tão absurdo, por isso que Nicodemos se sente um negócio, o pastor até pregou esses dias sobre ele, de tão absurdo que é. Não, você tem que nascer de novo. E ele, olha, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? É absurdo mesmo a ideia, o conceito. Mas quando você é comprado e você deixa de ser um escravo, sua natureza muda. Você vira filho. Você vira filho. De escravo para filho. E aí vem o último tópico. Coloca aí, Pedro. Essa redenção, a nossa redenção, nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Já que eu não sou mais escravo, não estou no mundo só para pagar a escravidão do pecado, eu agora sou filho. Gálatas disse, né, que eu também sou herdeiro. E o herdeiro vai ganhar tudo que o filho ganha. Olha lá 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. Coloca aí o slide, por favor, Pedro. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão no caso, também a ressurreição. A ressurreição dos mortos virá por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos vocês serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier. Os que lhe pertencem, nós também seremos ressuscitados. É herança de filho. A vida eterna. Que você que aceitou a Cristo também tem que entender que você recebe. É exatamente isso que a gente tem que entender. Esse preço que foi pago, no final disso tudo, essa redenção, nos transforma e nos dá direito a essa mesma redenção, a essa mesma glorificação, a essa mesma justificação e a mesma situação de ser revivificado, voltar à vida. Pensa. E o texto ali, para pensar em agir na revista, o finalzinho, quem já está lá no final, o tempo já está estourando, ele vai nos lembrar que resgate, redenção, acaba então sendo a essência da salvação. É exatamente o cerne de tudo. E como uma consciência ética, preste atenção nisso, dessa nossa redenção, a gente tem que reconhecer que a gente é santuário do Espírito Santo. A gente não é mais escravo. Nós somos filhos. E é interessante que em 1 Coríntios 6, essa eu não coloquei aí, ele dá a entender que seria, no grego está soma, que é literalmente o total do ser humano que é resgatado, não é mais ou menos. Voltando lá à epopeia, lá em Troia, eles resgatam com aquela palavra, com o corpo do Heitor, mas ele já tinha morrido. Resgatou o que sobrou dele lá, o todo dele.
É assim como nós somos resgatados, é o âmago do ser da pessoa. Então a gente deixa de ser escravo, fazendo as coisas, sendo mandado, e passa a ser esse filho, fazendo por amor. Fazendo porque ama, por vontade própria as coisas. E isso nos tira de voltar a querer transgredir novamente no pecado. Nos tira também, porque o nosso antigo dono não tem força sobre Cristo, sobre quem nos libertou. Então, já que nós fomos libertos, vamos lembrar o que diz lá em Gálatas 5, versículo 1, bota esse slide aí, é o próximo, de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vamos permanecer firmes e não voltar, não nos submeter novamente por um jugo de escravidão. Quero encerrar com esse texto. Que a gente lembre, jamais voltar para o jugo da escravidão do pecado. Que a gente possa viver livre, porque o preço que foi pago é muito alto. Vamos orar? Daqui a pouco vamos estar online no Facebook também, no nosso culto. E se tudo der certo, vamos também estar online no YouTube. Se a gente conseguir, o pastor vai estar avisando aí que a gente está tentando ainda. Calma aí que vamos conseguir. Deus quiser. Vamos orar. Pai amado, grandioso, muito obrigado, meu Deus, por essa lição estudada, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa meditação na Tua palavra. Muito rica, Senhor, em que a gente entende muito bem, Senhor, que Tu já estavas explicando há muito tempo o Teu plano de nos redimir, de pagar, Senhor, o preço do pecado para nos libertar. Muito obrigado, Senhor, por esse livramento, por essa liberdade. Ensina-nos, Senhor, a honrar essa liberdade, Senhor, a não voltar, Senhor, para o jugo do pecado. Cremos em Ti, Senhor, louvamos-Te por isso e Te agradecemos, hoje e eternamente. Amém, Senhor.